Olá, iniciando mais um episódio do Nomadcast e hoje é um episódio diferente, porque é em continuação ao episódio anterior que nós falávamos sobre leilão e aí permanece como convidado o Rafael Lage, que é expert hoje em leilões. Ele realmente vai nos ensinar agora sobre uma ótica da atuação do advogado, então nós sentimos essa necessidade dessa abordagem para complementar o episódio anterior, então corre lá e quem não assistiu esse episódio, por favor, volte, porque vale muito a pena. E como co-host está comigo aqui a Viviane Cardoso, que é a nossa diretora. Oi, bem-vinda, pessoal. Viviane. Oi, pessoal. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael, bem-vindo. Antes da gente entrar, e aí veio a gente falando de leilão nessa semana, veio exatamente um assunto sobre leilão que saiu em toda a mídia, né, a respeito do caso de um ator muito famoso, que estava muito revoltado pelo que ocorreu na vida dele, com a casa dele. Então conta aí um pouco, até para a gente introduzir esse assunto aí de leilões, Rafael. Vamos lá, né? Boa noite a todos, obrigado pelo novo convite. Semana passada a gente falou bastante sobre a parte mais técnica, mais operacional de leilões, e de fato falta tempo para falar. A gente poderia ter mais uns 10 episódios para falar disso, que a gente ainda não esgotaria o assunto. Mas a semana aconteceu, viralizou pela internet os vídeos desse ator. Não vamos citar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem é. É um ator carioca, ex-Globo, enfim, galã da Globo, que foi despejado de uma casa que ele alega que valia 20 milhões de reais. E no primeiro vídeo que ele gravou, ele falou que era um absurdo, que os arrematadores eram bandidos, advogados bandidos, basicamente falou que botou a culpa em todo mundo, até no governo, até no Lula, depois falou de Bolsonaro, falou de, enfim, envolvendo coisas que não tem absolutamente nada a ver com o universo do leilão, né, de imóvel, e usando isso como desculpa querendo atrair atenção para ele. Já conseguiu vaquinha, já está conseguindo arrecadar dinheiro ali para, né, se reestabelecer talvez, mas a verdade é que a mídia, depois desses posts dele no Instagram, né, desse ator, ela simplesmente reproduziu sem qualquer critério a história dele. E a história dele seria: eu estou sendo injustamente despejado de um bem de família e de forma ilegal, porque eu tinha uma dívida de anos atrás. Não é verdade. Claro que depois da repercussão do caso, eu fiz questão de procurar o processo. Então, eu tive acesso tanto à carta precatória do Rio de Janeiro, que cumpriu, né, o mandado de missão na posse, quanto ao processo originário trabalhista, que era lá no interior do Paraná. Esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade do interior. E a história é a seguinte: na verdade, lá em 2000 nos idos dos anos 2000, ele teve uma confecção lá no interior do Paraná e ele quebrou, né? Essa empresa quebrou, mas na verdade não teve efetivamente um processo de falência consolidado. Ele simplesmente fechou as portas e ficou devendo mais de 80 costureiras dessa confecção, 84 costureiras, e elas se juntaram em uma única ação trabalhista. Então, esse crédito trabalhista ali, já com condenação com tudo, lá para os idos de 2009, se eu não me engano, que essa ação foi ajuizada, as datas eu não lembro. Mas fato é que ele foi condenado nessa ação e com trânsito em julgado, já estava em execução, e aí chegamos, então, no momento do leilão. O leilão foi designado, o imóvel foi avaliado, e naquele momento em que o imóvel foi levado a leilão, em 2011, Olha. 13 anos atrás, quando o imóvel foi levado a leilão, ele só tinha um início de uma construção paralisado. Então estava lá uma construção abandonada, ele não residia no imóvel, era ali um terreno que ele tinha comprado um condomínio de luxo, ali na praia do Joá, no Rio de Janeiro, e ele tinha comprado aquele terreno na década de 80, esse terreno ficou lá parado há muito tempo, ele começou a construir uma casa e estava paralisado. Então não existia ninguém morando naquela casa naquele momento que o imóvel foi penhorado. E ele foi, então, levado a leilão em 2011 e foi arrematado em 2011, 13 anos atrás, por uma associação de servidores públicos. Uhum. E, na ocasião, o imóvel foi avaliado em R$1.500.000. Gente, R$1.500.000 em 2011, 13 anos atrás. Então, não estava ali fora da realidade daquele momento e do que se encontrava na propriedade naquele momento. Existia uma construção abandonada, R$1,5 milhão, e ele foi arrematado por R$720.000. Na ocasião. Então, ele colocou a público como se tivesse sido arrematado agora, por 720 mil agora, em 2024, e como se valesse 20 milhões. Não é verdade. Então, mentira, puramente mentira.
E aí ele conseguiu, ele com a companheira, que está com ele há décadas já, e mãe dos filhos dele, ele conseguiu segurar a emissão na posse durante 13 anos. Então isso é até um case interessante para mostrar que talvez ali houve apesar da quantidade de recursos e tentativas, embargo de terceiro, alegaram bem de família várias vezes, e aí o juiz falou assim, não, o juiz julgou. Isso não foi uma coisa que não foi alegado, foi discutido, exaurido no processo, e o juiz falou assim, não é bem de família, por quê? Primeiro, a sua companheira, ela tinha outro imóvel, inclusive ela declarava no imposto de renda que ela morava nesse imóvel na época da penhora, e vocês não moravam no imóvel lá. Você, depois da penhora, depois da arrematação, você decidiu terminar a sua obra e mudar para lá. Então, ou seja, ele fez tudo isso já não sendo mais proprietário do imóvel. Já não era mais proprietário, já tinha perdido o imóvel em leilão. Então, na verdade, o que ele fez, assim, na verdade, ele morou de forma ilegal e irregular no imóvel por 13 anos. E agora o mandado foi finalmente cumprido. Eu não acompanhei os últimos 2, 3 dias. Eu não sei se ele... Acho que ele estava tentando voltar para lá, esperando a polícia chegar para tirar ele de lá, enfim. Mas as fotos que apareceram também na mídia mostraram as condições deploráveis que a casa estava, né? Ele pichou a parede, ele tinha lá entulho para todos os lados. Provavelmente ele tentou depredar a casa. A gente falou disso aqui na semana passada. A Daniela perguntou se era comum. E ele provavelmente fez isso. Então, mesmo hoje... A casa não vale 20 milhões, porque a casa, nas condições que se encontra, o terreno vale muito, um terreno enorme, a casa vale, mas não vale 20 milhões, porque não é a casa em condições de imediata habitação. A pessoa que entrar ali vai ter que fazer uma reforma grande, está cheio de mato para todo lado, tem entulho para todo lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente acho que a imprensa deveria ter muito mais cuidado com isso, ao sair replicando informações sem checar a história a fundo. Na verdade, isso aí que aconteceu foi simplesmente aplicação pura e simples e correta da lei. Na verdade, o que está errado é o tempo que levou para existir emissão na posse. Que são 80 trabalhadores que desde 2009 não recebem as verbas provavelmente rescisórias, não receberam as verbas rescisórias, e que na Justiça do Trabalho é caráter alimentar. Exatamente. Então, provavelmente seguiu todo o trâmite e chegou até as últimas instâncias, mas com a questão de vários recursos interpostos, provavelmente protelatórios, durou-se 13 anos. E ele fez tudo na casa sabendo que a casa estava penhorada pela Justiça do Trabalho. Na verdade, já tinha sido arrematada, mais do que penhorada. Sim, ele já não era proprietário mais. Então, você vê que há uma manipulação da verdade. Exatamente. Que a mídia utiliza, né, para dar essa ênfase e totalmente desnecessária, porque ele deve ter direito à ampla defesa, ao processo legal, tanto que durou 13 anos, eles seguraram 13 anos. Exatamente. Né? E eu tô com outro processo que eu estudei essa semana, um leilão que vai acontecer na semana que vem, de um caso muito parecido. E aí aqui em Belo Horizonte, um escritório extremamente conhecido aqui, das antigas, que o imóvel está penhorado desde 2009, ele conseguiu enrolar por 15 anos. Agora, depois de 15 anos, está indo a leilão. Tá indo a leilão. Agora, indo a leilão. Por quê? Porque usando de abuso do direito de defesa e faltando ali um advogado, o advogado do exequente lá do Espírito Santo, ou seja, talvez ele tenha até dificuldade logística de tentar, pela distância, de cobrar uma maior celeridade, mas é uma vara civil em Belo Horizonte que todas as estratégias abusivas de defesa foram sendo acatadas. Então, a verdade é que isso mostra pra gente, esses acontecimentos, que, de fato, você precisa se especializar bastante, você precisa se preparar muito para atuar como advogado nessa área de leilões. Porque se você não souber o que você está fazendo, ou se você deixar o processo acontecer no ritmo normal dele, isso pode ser uma realidade. A gente falou na semana passada também que a média de uma emissão na posse e de uma conseguir a propriedade pós-leilão, 4, 5, 6 meses, é o normal. Mas essas fora da curva podem acontecer por... estratégia. Não só estratégia, mas talvez por uma atuação deficiente do advogado do outro lado. Né? Então, nesse relatório eu coloquei para o cliente, olha, espere resistência.
Então saiba que, se você for o arrematante deste imóvel, vai ter impugnação por parte executada, porque ela se comportou assim o processo inteiro. A vara é extremamente lenta, a juíza demora meses para despachar, então aqui você já pode esperar que um prazo de posse e propriedade vai em torno de 12 meses, pode esperar um pouco mais, uma dificuldade até mais, né, dependendo do tempo de julgamento da impugnação. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, como advogados, a gente conseguir identificar, ao estudar o caso, a fazer o due diligence, a gente conseguir identificar o comportamento das partes e o perfil do juiz e daquela vara. Essa juíza está na vara desde 2011, ou seja, ela está lá há 13 anos que ela é titular. Então, já tem uma amostragem muito boa do que esperar ali. É nossa função também colocar isso para o cliente. Olha, espere para não criar uma expectativa que não vai poder ser cumprida. Né? Nossa, desde agora que está ainda pior que o caso do ator. Exato. Porque realmente é muito tempo para segurar. Exato, vai mais um tempo para conseguir a aposta depois, mas agora vai. Feito benfeitorias e... Isso que me gerou dúvida, no caso igual, por exemplo, né, do ator, que mesmo ciente de que já não era mais propriedade dele, quando ele faz essas benfeitorias, tudo má fé, nenhuma indenização? Não é bem assim. Na verdade, o rito da alienação em asta pública começa com a penhora, passa pela avaliação, e é nesse estágio que eles estão conseguindo ganhar 15 anos, e vai para o leilão. O imóvel é avaliado como está naquele momento de ir para o leilão. Então, nesse caso específico, o estado de conservação do imóvel, o que tem lá, ele vai ser avaliado, vai ser considerado. Mas nesse caso, por exemplo, são 2 galpões num terreno maior, um terreno grande, os galpões não estão averbados na matrícula. Isso, na avaliação, pelo menos deveria constar e deveria reduzir o valor da avaliação. Nesse caso, não foi nem alegado. Mas não estão averbados. As construções do terreno não estão averbadas. Então, para esse interessado que me contratou para fazer do diligence, isso não é um problema, porque ele quer jogar para o chão. Aliás, é até bom não estar averbado, porque você tem um custo menor, não tem um custo com cartório. Ele quer jogar no chão os galpões, e o que vale ali para ele é o terreno, é o lote. Então, mas respondendo a sua pergunta, na verdade, é feita a avaliação, e se as partes não concordarem, normalmente a primeira avaliação é por oficial de justiça. E quase sempre muito fora da realidade de mercado, quase sempre abaixo. Mas quando uma das partes, principalmente o executado, não concorda com a avaliação, aí é feita uma perícia. Quem não concordou, quem pediu a perícia vai pagar a perícia por engenheiro, e aí seguindo a norma técnica, existe uma norma técnica específica de avaliações de imóveis. Então o engenheiro segue, coloca lá aquelas fórmulas todas, aqueles dados estatísticos, as amostras que ele utilizou, e chega no preço que, sinceramente, eu confio mais na avaliação do corretor de imóveis, naquele laudo que eles chamam de PETAM, do que nessa do engenheiro, porque o corretor ele tem muito mais proximidade ali com o mercado para entender o que vende, o que não vende, do que... Conhece a região, sim, conhece exatamente. Tem escola, tem várias coisas. Mas eu quis dizer no sentido assim, como o ator fez outras benfeitorias após depois da arrematação, aí o problema é dele. É isso que eu queria entender. Sim, aí o problema ele não pode alegar nada, porque para mim é tudo de má fé. Não tem uma reavaliação. Não, porque já houve a arrematação. Né? Já houve a arrematação. Ele investiu sabendo. Ele investiu no risco que ele quis. É a mesma coisa de você... É como se fosse um posse de má fé. Exatamente. Na verdade, o que esses casos nos trazem é a importância de contratar um advogado especialista nisso, porque pode ser também que a gente não sabe que o ator não tenha contratado um advogado que prolongou por 15 anos, mas um advogado que não fez, possa ter dado essas orientações. Porque de um valor de uma construção de 1,5 milhão para supostamente 20 milhões, teve um acréscimo aí muito grande para ele gastar, tendo o risco dele. Sim. Com certeza alguma coisa aconteceu entre aí. Então, acho que o que traz nesse sentido é a importância de contratar um advogado especialista. Sem dúvida. Para que se faça o trabalho. Mesmo, por exemplo, seja no caso de que a gente tem muito penhora na Justiça do Trabalho, a importância de se realizar parcerias com advogados imobiliaristas e especializados em leilões. Porque na Justiça do Trabalho é completamente diferente as questões, o rito,
o que pode ser alegado. Os oficiais de justiça normalmente podem não estar preparados para analisar e avaliar esse imóvel, né? Não tem esse conhecimento. Então, a importância, às vezes, da questão da parceria com um advogado imobiliarista por causa dessas questões que a gente está vendo aqui, né? Sem dúvida. Mas eu gostei porque eu não estava tão por dentro do caso, acabou que virou meio que fofoca jurídica, sim, né? Virou uma fofoca jurídica. Na reportagem que eu li, estava falando que era uma dívida trabalhista e que tem caráter alimentar, mas ponto. E eu estranhei pelo valor do imóvel e pela questão do valor que ele foi arrematado. Estava muito... E eles não falam, foi arrematado, hein? Sim. Eles não contam a história. Eles não contam a história. Fica parecendo que o leilão aconteceu no mês passado. Sim. E um tanto de gente comentando lá, mas por que você não vendeu a casa e pagou a dívida? Porque a casa já estava arrematada, simplesmente por isso. Eu tinha que ter feito isso antes de 2011. Ninguém conta essa linha do tempo nas exatamente. reportagens. Aí, enfim, né? Mas é aquela coisa para chamar atenção e o que vende. É isso aí. Nossa, que absurdo, né? 20 milhões. Não, e a importância também, mesmo se ela fosse vendida antes da arrematação, a importância de se contratar e ter parceria com advogados de direito imobiliário para não pegar um problemão desse. Porque mesmo que se ela fosse arrematada, ou se ela fosse vendida antes da arrematação, podia ser alegado fraude de execução juizal. Mas aí um comprador instruído, ele pagaria a dívida e só pagaria a diferença para ele. Né? Mas assim, é importante tudo. Já na análise do imóvel, é importante como é importante a gente ter parcerias e pessoas que conhecem, porque você olha todas as áreas. Se tem processo civil, o que pode dar aquilo ali? Sim. Exatamente. E, Rafael, conta pra gente aqui quais são os critérios mais importantes para definir sobre o lance máximo, quando o investidor ele chega a te perguntar até onde eu posso ir, você faz essa análise, o advogado ele deve fazer essa busca e apresentar para o cliente, como que você atua e qual dica você daria nesse sentido? Ok, a gente tem alguns limites que a gente deve observar. Nós somos advogados, não somos economistas, mas a gente também tem que entender de negócio, né? E um erro muito comum que eu tenho visto aí, e arrematações malucas. Ontem saiu, até interessante, só falar do case que é bom para mostrar a pujança do mercado. Ontem saiu um apartamento na Rua Lagoas, esquina com Inconfidentes, na Savassi, coração da Savassi, 91 metros quadrados por R$355 mil. Olha só. Olha que maravilha, gente. Você me avisa leilão. Eu vi essa oportunidade, eu não coloquei na minha planilha, por quê? Porque não tinha vaga de garagem. Eu falei assim, eu não vou encontrar comprador por isso aqui. Não coloquei, mas depois eu descobri que um ex-estagiário meu, que hoje é advogado muito bem sucedido, estava procurando, ele não tem carro, estava procurando o apartamento da Savassi. Olha só, se eu soubesse disso, tá vendo? Descobri hoje. Mas o que é um erro muito comum que leva os aventureiros, principalmente os leigos que não estão ali bem assessorados, a pagar mais do que deveriam? A pessoa só considera, eu acho que eu vou vender por tanto, vou tirar ali a comissão de corretagem, então se eu comprar aqui por 20% a menos do que esse líquido da minha venda, tá ótimo, eu vou lucrar. Só que não vai. Só que não. E aí, eu vejo muito aí, principalmente nas redes sociais, pessoal que quer vender curso, prometendo ganhos de 50%, 80%, 100%. Eu já falei na semana passada, isso não é a realidade. Não é a realidade. E por que não é? Porque a gente tem que considerar na modelagem financeira todos os custos envolvidos na operação do momento da arrematação, aliás, no momento pré-arrematação, porque já tem o custo conosco, né, com o custo com os advogados, até o momento da venda, se é uma operação para venda. E aí, voltando aqui para os 3 possíveis atores que assumem o polo da arrematação, você pode ter uma pessoa que compra para revender, é o investidor de flipagem, você pode ter o investidor que quer manter em carteira aquele imóvel para alugar, então compra um flat para poder colocar no Airbnb, e você tem o que compra para morar. Cada um desses vai ter uma margem diferente, mas vamos falar do mais complexo na precificação, que é o de compra e venda, que é o que tem a margem mais curtinha ali, é o que tem o lance menor, ele consegue chegar a menos o lance. Por quê? Vamos falar um pouco dos custos. Ele tem, primeiro, o valor da due diligence.
Muita gente não cobra. Eu cobro e nunca deixarei de cobrar. Se não quiser pagar pela due diligence, eu não quero aquela pessoa como meu cliente. Porque uma due diligence, gente, ela leva, de leilão, ela é diferente. Ela não eu acho mais fácil a due diligence de compra e venda do que a due diligence de leilão. Leilão, a gente tem que estudar um processo. O que originou o leilão, que vai ter ali 1000 páginas. Esse último dessa semana tinha 1650 páginas. Um processo. Você vai levar 4 horas, 5 horas, só para ler. Fazer a primeira leitura, depois você vai ter que ler de novo, quando você estiver relatando aquilo ali. Você tem que pegar o CNPJ ou CPF daquele executado, pesquisar todos os processos da Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, para saber se não tem ali... Não, na verdade, não tem importância ele ter 1 bilhão de outras dívidas. Na verdade, na due diligence de leilão, eu tenho que saber o quê? Se não tem uma ação de uso campeão em curso para aquele imóvel, porque se tiver, a uso campeão também é forma de aquisição originária. Para mim é o único risco real de você perder o seu investimento no leilão. Porque se você arrematou, o juiz liberou o dinheiro para o exequente e ali depois tem uma sentença de procedência de um uso campeão, você perdeu o imóvel. E aí você vai ter que correr atrás do exequente para pegar seu dinheiro de volta. Para tentar pegar seu dinheiro de volta. Então você vai ter uma dificuldade ali. Você vai ter que então ver se tem uma ação de uso campeão, você vai ter que ver se tem alguma ação real, uma ação demarcatória, uma ação que discuta ali limites, que discuta uma ação possessória, enfim, se tem algum ocupante, você tem que descobrir isso também na due diligence. Você tem que saber se tem uma ação de sustação ou de nulidade do leilão. Se você não identificou nenhum tipo de ação desse tipo, você só viu ali cumprimento de sentença, execução, ainda assim, a depender do volume, vale a pena abrir cada uma delas e ver em que estágio que está. Para quê? Para afastar a possibilidade de você ter ali um outro leilão acontecendo daquele mesmo imóvel em outro processo. Só que se o seu leilão que originou, né, que você está ali estudando, ele teve penhora, nem sempre a penhora é averbada na matrícula. E isso não torna a penhora não faz ela cair, não torna ela inválida. A penhora, ela é considerada, inclusive para fins de anterioridade da penhora, para fins de depois de distribuição daquele crédito, é a primeira que foi determinada pelo juiz, não é a primeira que foi levada para a matrícula. Não é. Então, pode acontecer de ter uma penhora em outro processo que não está lá na matrícula. A gente tem que tomar um pouco desse cuidado. Mas se a do seu caso estiver com a penhora averbada, qualquer outro processo que levar o imóvel a leilão também precisa te intimar. Mas uma dúvida aqui. Como que você faz essa diligência na esfera trabalhista? Como que você olha os processos trabalhistas? Se pode ter o devedor ou se pode movimentar esse processo? Você tira a certidão. É muito comum. Tem que não, é porque na esfera civil. É mais fácil porque você entra no próprio PJE e você descobre. Sim. Mas na Justiça do Trabalho não tem essa... Mas você tem a opção de tirar a certidão de processos ativos. Em que aquela parte é pelo CPF ou pelo CNPJ. Então você consegue encontrar... Sem processo. Você tem a certidão de devedores do Banco Nacional de Trabalhistas e você tem a certidão de cada tribunal regional com pelos TST do RD3, que te traz quem são quando aquela parte é ré na ação. Então você consegue levantar sim. Mas além disso, o que a Ana falou aqui, também o trabalhista é muito comum já no primeiro despacho o juiz mandar tornar disponível todo o patrimônio do reclamado. Então, disponibilidade trabalhista já vai para todas as matrículas. Você tem lá 5, 6, 7. Se o cara tiver problema trabalhista, vai estar na matrícula, tenho certeza. Uhum. E se for de pensão alimentícia? Envolver menor... Com segredo de justiça, é difícil. Você não consegue acesso a esse processo. Mas se ele não tiver refletido também na matrícula, paciência. Não tem como, é impossível. Não tem publicidade, não tem processo de segredo de justiça. Exatamente. Quem arrematou não teria como avaliar essa questão. Exatamente. Então, voltando, né, gente, a due diligence de leilão, ela leva, no mínimo, quando está tranquilo, 10, 12 horas de trabalho. Isso eu gastei 16. Até que foi rápido, eu tava achando que fosse gastar até mais. 16 horas de trabalho. Mas você tem que olhar também nulidades processuais. Sim, que podem... dentro do próprio processo que originou o leilão. É uma análise além, né? Não, e dependendo é processo físico ainda, Ainda não peguei essa situação, porque hoje, pelo menos aqui em Minas, tá tudo já virtualizado, né? E se o processo está arquivado,
físico arquivado, e ainda que tenha lá na matrícula uma disponibilidade, eu não me preocupo. Está arquivado, não tem como ter acontecido nada ali que vai afetar o leilão. Então, precificação, voltando à precificação, né? E custos primeiro eu acho que é melhor a gente falar em outro momento da precificação dos honorários. Vamos falar dos custos do arrematante. Então, ele tem o custo com a due diligence, se o seu advogado cobrar, eu cobro. Há quem não cobra, eu sei disso. Há muitas pessoas que não cobram para tentar facilitar. Porque, de fato, você cobrar um valor... E a questão que a due diligence, ela sempre vai ter que ser um valor realmente simbólico quase. Ela não vai remunerar o seu trabalho, porque se você coloca um valor muito alto... É uma coisa muito incerta. O leilão pode ser cancelado, o seu cliente pode não conseguir arrematar, pode não interessar. Então, ele não vai querer ficar pagando um valor alto pela due diligence sem ter a segurança de que ele vai arrematar. É diferente de uma compra e venda normal, que o cara já tem um imóvel ali definido. Quero o imóvel, já está negociando. Então, também não pode ser um valor muito alto. Mas já é um custo inicial. Depois, ele vai ter o custo que envolve a arrematação, que é um pouco diferente no extrajudicial e no judicial. No extrajudicial, o que eu vou ter? Eu vou ter a escritura pública. A comissão do leiloeiro eu vou ter em todos os casos, judicial ou extrajudicial, eu vou ter comissão. 5. A comissão do leiloeiro é 5%. No extrajudicial eu ainda vou ter a escritura pública, que aí é por faixas. Aqui em Minas, cada estado tem a sua tabela, mas aqui é por faixas. O valor máximo aqui é acima de 3.200.000 é 9 mil e alguma coisa, não chega a 10. Você então tem o custo de escritura, o custo de registro da escritura, o ITBI. E dependendo, se for um leilão extrajudicial, se tiver no edital que você assume condomínio e IPTU em atraso, você ainda vai assumir condomínio e IPTU em atraso. Então, esses aí, quase sempre a gente já tem que fugir, quando está essa previsão no edital. Você vai ter, depois, com a arrematação também, os honorários do seu advogado. Então, os honorários de assessoria, que daqui a pouco eu falo como a gente precifica. E depois, até você conseguir vender o imóvel, se você contratar um pacote completo com o seu advogado, ele vai ajuizar a emissão na posse, ele vai direto ali naquele ocupante, vai tentar negociar uma saída amigável, se precisar de uma ação. Mas no extrajudicial, se você precisar da força para tirar, você tem que ajuizar uma ação. Está na lei, 60 dias, liminar para poder sair. Mas também já tem o custo, com as custas, né, judiciais, que aí tudo bem, não é um valor tão relevante. E enquanto você está com a posse do imóvel, se você vai revender, você tem condomínio e IPTU todos os meses. Então, isso tudo é o custo só com a arrematação. Não é só o valor que você pagou no imóvel mais a comissão de leiloeiro. É bem mais. Você pode colocar aí talvez uns 10% a mais. A depender do estado do imóvel, você vai ter que fazer uma reforma. Se é igual uma cobertura lá que saiu, que eu falei na semana passada, filé, nunca foi ocupado, 0, não gastou nada. Mas se é um imóvel que está ali, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, você pode ter um custo e é imprevisível, absolutamente imprevisível. Você não consegue visitar um imóvel. Você não sabe quanto você vai gastar. Então você tem que estimar ali mais ou menos quanto que... Coloca ali 10% talvez do valor da arrematação, 10 a 15% para fazer uma reforma simples. Só para poder dar uma manutenção, uma maquiagem para conseguir vender. Depois, na venda, você vai ter a comissão de corretagem, e você vai ter o ganho de capital. Muita gente esquece desse detalhe. 15% entre a diferença do valor líquido de venda e o seu custo de aquisição. E no custo de aquisição você soma o quê? Você soma ITBI, comissão de leiloeiro, emolumento de cartório e reforma. Mas, por exemplo, os honorários do advogado você não consegue colocar na base de cálculo. Então, você tem ainda o seu ganho de capital de 15%. Por isso que é importante você ter uma planilha muito bem desenhada com aquela modelagem muito clara. Porque essa planilha você vai colocar nela quanto eu quero de retorno. E qual é o fator? Também falei na semana passada. Os 2 principais fatores que afetam o resultado. O preço real de mercado, você tem que acertar esse preço, e o tempo que você vai conseguir após a propriedade. E é surreal a diferença que 3 meses fazem na TIR, taxa interna de retorno, que é um índice hipotético que você tenta ali trazer a valor presente aquele fluxo futuro de recebimentos, mas é um índice que todo investidor mais sério, ele usa esse índice para saber realmente avaliar se aquele investimento é bom ou não. Por que você tem que calcular o valor do dinheiro no tempo? Porque se você só vai conseguir realizar aquele investimento, vender e botar o dinheiro no bolso depois de 6 meses, 12 meses ou 24 meses... Cada mês que passa ali, além do custo de manutenção daquele imóvel, sua TIR vai diminuindo. Por quê? É o seu custo de oportunidade. Se aquele dinheiro que você botou ali 6 meses atrás na arrematação tivesse no banco,
Ele estava rendendo 0,8 líquido, 0,7 líquido, ou talvez 1% líquido. Então, se você não ganhar mais que isso no final da operação com o leilão, mais do que o seu benchmark ali, que vai ser, pode ser uma CDI, pode ser, enfim, tesouro, que você quiser definir como um índice que para você faz sentido, se você não colocar um prêmio de risco de pelo menos uns 5% ao ano, que você tem que conseguir mais no leilão, não faz sentido. Não faz sentido você entrar num risco de temporal e de todo esse trabalho que você tem para poder liquidar aquele investimento, se você pode colocar no banco e ganhar o mesmo tanto. Isso também vale para, no caso, se for alugar essa planilha. Ela é diferente. Qual é a diferença de revender, alugar e morar? Ela é diferente. Então, a compra e venda a gente conseguiu entender que o tempo é um fator muito determinante. Porque ele muda essa fatia a cada tempo que passa. Na alocação, na compra para retenção, também o tempo é fator determinante. Cada vez que você não está com o imóvel, você não está gerando ali um aluguel. Você está pagando. Na verdade, assim, enquanto o ocupante está lá, você pode tentar no processo pedir que saia dele ali ainda, daquele saldo, se houver, saia daquele saldo da arrematação para pagar aquele condomínio, aquele PTU. Depois que você conseguir a posse, não. Se não tiver ocupante, é por conta do... se não tiver ocupante, a partir da arrematação e pelo menos a posse é muito mais rápida. Então, também o tempo conta bastante na locação, o tempo que você consegue aquela propriedade, porque o seu dinheiro, a posse, porque o seu dinheiro está parado, desde o momento que você depositou em juízo ou pagou para o banco num leilão extrajudicial, o dinheiro está ali, você já não está mais com você, não está gerando frutos, e o tempo que você está sem o imóvel, você também está sem o dinheiro. Agora, na locação, você tem uma margem maior de trabalho com aquele imóvel, por quê? 2 motivos. Primeiro, você não vai ter um ganho de capital na venda, você não está vendendo, você não vai ter uma corretagem na venda. E tem aquele número mais mágico aí da locação, que diz que 0,5% do valor do imóvel é o preço médio, bom, já é bom, já é um aluguel bom. No leilão você consegue 1%, 1,5%, 2% de locação. Por quê? Porque você está comprando um imóvel por um valor muito mais baixo do que o valor que ele vale. Se você fez o seu dever de casa, você fez uma boa operação. Então, também é um ótimo investimento para locação, para quem gosta de manter imóvel em carteira, por conta disso. Porque você vai ter um aluguel de mercado para um imóvel que você adquiriu por preço abaixo de mercado. Então, é uma operação que... E você tem mais margem de lance, consegue dar um lance maior, por quê? Porque você não precisa de tanta diferença, você não precisa compensar a comissão, o ganho de capital e o condomínio IPTU com o imóvel parado, porque você vai colocar o imóvel para alugar. Então, esse custo de condomínio de manutenção você também vai jogar para o locatário. Então, você já tem uma outra abordagem. E, para morar, finalmente, é o melhor cenário para o arrematante, porque qualquer 5% a menos que ele pague sobre o valor de mercado, somando, claro, todos os custos. O que ele tem de custo diferente no leilão que ele não tem numa compra direta? Comissão do leiloeiro, que na compra direta, a comissão de corretagem normalmente quem paga é o vendedor, não é o comprador. Então ele tem a comissão do leiloeiro e só. Porque todos os outros custos, ITBI, e emolumentos, registro, escritura, ele vai ter que pagar do mesmo jeito, comprando imóvel. Opa, com certeza. Então, assim, na compra para moradia, e acho que talvez esse seja ainda menos difundido, as pessoas ainda não se ligaram nisso aí. Gente, eu mesmo, assim, eu fiquei pensando, o dinheiro que eu empatei aqui no apartamento que eu moro, eu poderia ter comprado 2 vezes maior e melhor com o mesmo dinheiro, ou poderia ter comprado esse aqui, igualzinho esse, por metade do valor. E assim, qualquer 10% a menos que você pagou em relação ao preço de mercado, você já está no lucro. Entendeu? Então, mas, na verdade, eu acho que é uma informação pouco difundida. As pessoas têm muito medo dessa questão de leilão, por causa que, logicamente, durante o tempo mudou essa relação do processo. Mas, antigamente, você falava em leilão, era muito difícil você tirar a pessoa que estava lá. Era complicadíssimo. Pelo menos era o que se divulgava, né? Vamos dizer assim. Isso é mito. Eu falei disso na semana passada. Então, quem não assistiu, assista o primeiro episódio. Já saiu porque um mito. Nós já afastamos esse mito, porque Vivi, não mudou absolutamente nada. Na época que o leilão era ali arcaico, que era feito no átrio do fórum, pelo porteiro. O que mudou é o seguinte, ele popularizou e ele difundiu porque agora você tem tudo online. Você não tem, então o cara tá lá em Manaus, ele pode comprar imóvel em Belo Horizonte.
Então deixa a dica já aqui pra gente, onde a gente acha esses imóveis. A gente que acha os imóveis. Contrato o Rafael. Se der tempo eu falo sobre isso. Não, tem que deixar essa dica para todo mundo aqui. Então vamos falar. Vamos falar um pouquinho então de uso de tecnologia e de inteligência artificial nesse processo de leilão. A gente encontra as oportunidades sem a tecnologia no dedo. A gente tem que abrir todos os sites leiloeiros que podem atuar em Belo Horizonte. E a gente já tem no mercado de graça, e até hoje eu não consigo entender por que eles não cobram por isso. Existe um site que é um consolidador de leilões, chama Leilão Imóvel. Vou fazer propaganda do concorrente aqui, mas pode ser um parceiro. Chama Leilão Imóvel. Para multiplicar. Sim, com certeza. Esse site você consegue chegar lá e filtrar por cidade. Anota aí, gente. Super simples. Depois você assiste o episódio. Você consegue filtrar por cidade, por preço de imóvel, por bairro, tudo, data do leilão, enfim, você consegue filtrar por desconto, por quanto que tem de desconto ali naquele leilão, então você consegue fazer esse filtro. Mas qual é a falha desse consolidador? Ele não pega todos os sites leiloeiros. Eu assisti uma live do dono desse site ontem, e ele falou que pega 800 leiloeiros do Brasil, de 900 que atuam com imóvel. Que os 100 que ele não pega é porque são nano-leiloeiros que fazem um leilão, um imóvel por ano. Mentira, porque tem um em BH, o que eu comprei a minha sala, e que ontem saiu um leilão, ontem, saiu um apartamento no Belvedere de 340 metros quadrados, saiu caro, por 4 milhões, com ele. Ou seja, ele tem imóveis excepcionais também, e ele não está lá nessa plataforma. Então ela não é 100% confiável. Não, mas só lembrando que você achar o imóvel que você quer, não tira a importância de você contratar um advogado especializado em leilão. Então nós podemos atuar como advogados, não só fazendo essa curadoria. Hoje eu faço o quê? A garimpagem ainda manual, até outubro, porque aí tem a novidade. Mas hoje é na mão. Eu entro nos sites dos principais leiloeiros que eu sei que atuam em Belo Horizonte, e tem muito leiloeiro de fora que não tem mais esse negócio. O que acabou, a revolução talvez mais recente do mundo dos leilões, é que os juízes não estão mais mandando precatória para os juízes da comarca do imóvel fazerem os leilões. Eles já estão nomeando leiloeiros do estado de origem. E o leiloeiro de São Paulo, pelo mundo de hoje tecnológico, ele consegue fazer um leilão de imóvel em BH. Então a pesquisa de processo também tem que ser nos estados? Não. Mas a pesquisa de leilões, de oportunidades, sim. Então, você faz... e esse trabalho eu faço a cada 15, 20 dias. Eu faço uma varredura manual de todos os principais sites de imóveis. Sim, gente, exatamente. Gente. E aí, só para terminar de responder, a gente faz essa curadoria e eu mando para os grupos de investidores que eu sei que vão se interessar por aquele imóvel A, B ou C, aquela oportunidade. Entendeu? Então, se você fala comigo, Rafael, eu estou procurando um apartamento de 100 metros quadrados na Savassi para morar, na hora que ele aparecer, eu vou lembrar de você e vou te mandar. Ele vai aparecer em algum momento, como apareceu ontem. E aí, a novidade é que já está em fase final de desenvolvimento, eu estava conversando aqui com o Samuel antes, essa plataforma que vai ser muito... Assim, uma parte dela vai ser o que essa leilão imóvel já faz, mas melhorada. Ela vai, de fato, pegar todos os sites de leiloeiros do Brasil. Então, a gente vai ter dentro da plataforma um serviço de busca já com vários filtros possíveis, além de... vai ser um hub completo de leilões. Então eu vou ter dentro da plataforma a possibilidade de emitir de forma automatizada um pacote de certidões, se a pessoa quisesse tentar a sorte sozinha, fazer uma due diligence ela própria, cada um quer o seu risco, ele vai. Não, advogado. Ele vai ter a possibilidade de contratar um advogado para poder fazer análise jurídica, ele vai ter a possibilidade de contratar assessoria jurídica, ele vai poder contratar um corretor de imóveis para avaliar e para vender, e até a consultora para reformar. Então, nós estamos fazendo uma plataforma completa, de ponta a ponta do processo, com o uso de tecnologia. Então, a gente vai ter robozinho para tudo, a gente não vai ter que fazer, eu não vou ter que fazer mais na mão, eu vou ter a tecnologia na mão. Mesmo ela, já temos, eu testei hoje, não funcionou muito bem, mas eu acho que eu não mandei o prompt correto lá para o chat GPT.
Mas mesmo essa análise, você consegue, se um processo não for tão grande, porque ele tem lá o número de tokens, a limitação técnica, mas ele consegue trazer para você os principais. Ele conseguiu trazer o edital. Uma revolução no mercado que... Não vou dizer que é uma revolução, mas é um avanço tecnológico em relação ao que tem hoje. Eu sei que já tem gente trabalhando nisso também, eu não estou reinventando a roda, mas eu estou trazendo aqui para dentro da operação o máximo que eu posso trazer de conhecimento e de tecnologia agregados. Rafael, você comentou do aluguel, às vezes a pessoa permanece, às vezes no imóvel, mas em situações assim que o imóvel está alugado, o executado colocou aquele imóvel em locação e aí às vezes demora um pouco o arrendante ter a posse. Nesse caso, quem está lá alugando, ele continua, óbvio, pagando para o executado. É isso que eu queria saber. Ou automaticamente o arrematante já pode atravessar ali e pedir os aluguéis? Com certeza. É muito comum essa situação. E aí tem 2 pontos que a gente tem que falar. Se o contrato de locação está ou não averbado a matrícula, que é raridade. A gente falou um pouco disso no passado. Não se averba contrato de locação. Se tiver averbado, tem que cumprir o contrato. O rematante também, mesmo sendo considerado uma forma de aquisição originária, ele tem que cumprir o contrato. E, aliás, tem um que eu estou estudando que está com locação comercial, já prorrogada até 2028. Então, isso aí tem o perigo de renovatória depois. Isso foi até discutido nos grupos de arrematantes que eu participo hoje, coincidentemente. Mas se não tiver averbado, se tiver averbado, você vai assumir a posição do locador, passa a receber o aluguel a partir da arrematação. A partir ou pelo menos da carta de arrematação, né? Porque entre a arrematação e a carta tem aquele trâmite que a gente falou de semana passada, aqueles dias ali para impugnação. Então, da carta de arrematação e da emissão na posse, a sua emissão na posse vai ser diferente, vai ser uma emissão na posse indireta, porque está alocado, mas você vai ter direito, arrematante, a receber aqueles aluguéis. Você vai receber. Agora, se não tiver averbada a matrícula, aí é a opção do arrematante. Ele pode manter aquele contrato, faz um aditivo, faz um novo contrato com aquele locatário, ou ele vai pedir a emissão na posse da mesma forma e vai tirar aquele cara de lá. Então, em aluguel de imóveis, pode-se averbar o contrato de aluguel na matrícula? Está na 8245, se você registrar. São coisas diferentes, inclusive. Vou saber. A averbação e o registro. Se você... Que é direito de preferência e respeitar o contrato. Exatamente. Muita gente não sabe Não, isso. pra te falar a verdade, eu tô sabendo disso agora. Está na lei de locação e na de registro. Eu te mando a matrícula amanhã para você ver como que é feito esse registro. Eu preciso, na verdade. Para você é muito interessante, inclusive. Esse é um outro assunto. Olha, isso é interessante. Esse apartamento, uma cobertura no Gutierrez é grande, tem mais de 200 metros quadrados. Mas aí, aos trambiques, né? O sujeito alugou pro irmão. Ah, tá. Aí sim, tá na matrícula. Tá lá. E aí é a discussão jurídica. Eu tenho que respeitar esse contrato? Se foi feito depois de uma penhora, se foi feito... aí vai ter que analisar. Agora, se não, se for uma locação pura... Precisa de quem para fazer isso? Entendeu? Não, precisa de um advogado, porque se tiver alugado, não tiver na matrícula, ou se tiver, é uma coisa que tem que ser avaliada também, dependendo de qual a intenção do investidor, ou o que ele vai fazer com o imóvel. E então, assim, de tudo que você está contando, a gente percebe a importância da atuação do advogado. E também que ele vai influenciar nesse resultado, pelo que eu entendi. Com certeza. E eu acho que eu não terminei de responder uma pergunta anterior, se o advogado tem que entrar ou não nessa precificação. Eu acho que tem limite para isso. Eu comecei respondendo que tem que ter limite. A gente não tem que decidir pelo cliente. A gente pode sugerir, e isso eu faço. No meu relatório eu coloco, olha, com tudo isso que eu estudei aqui, o prazo que eu acho que vai demorar para conseguir a posse da propriedade por conta desse comportamento do executado que eu vi no processo, eu sugiro que você chegue no máximo a tanto. Se você quer 15%, 20%, 30%, você pode chegar no máximo a tanto. Então, eu coloco para ele ali dentro do meu relatório a modelagem financeira. Aí, quanto ele vai chegar, o problema é dele, a decisão é dele. É claro que eu sempre vou querer que ele arremate, porque eu vou ganhar mais depois que ele arrematar. Mas assim, na precificação dos honorários, você cobra para esse parecer, claro, óbvio, né? E depois, para acompanhar o processo, até a pessoa... Como que funciona esses honorários? Então, já vamos para essa última parte. Há quem não cobre, eu cobro. E qual é o meu modelo de negócio? Cada um tem o seu, gente. Cada advogado cobra o que quiser. Eu cobro entre 1 e 3 salários mínimos para fazer uma due diligence. Acho que não remunero o meu trabalho,
Né? Não é arrogância, não, gente. Não é porque eu acho que eu sou isso que eu tenho que ganhar muito mais. Porque pela quantidade de horas que você trabalha para fazer um relatório de due diligence e o valor. Se você cobra 3 salários, R$4.200 e gasta 20 horas, você está ganhando ali, vamos fazer a conta rápida aqui, você está ganhando R$200 a hora. Não, mas é um trabalho, e lembrando que é um trabalho minucioso que vai impactar altamente técnico no negócio. Exatamente. Então, mas se você cobra... E que depois o barato pode sair muito caro. Sim. Eu tô achando até muito tranquilo esse pagamento aí desses honorários. Bom, então já boa cliente aqui para mim. Ué, mas porque o estudo do caso, ver a nulidade, montar um parecer... Gente, dá trabalho, muito trabalho, muitas horas de trabalho. E exige muita atenção, exige muito conhecimento. Foco. Você tem que ficar assim, a concentração absurda para você pegar Porque se você pegar uma nulidade ali, uma questão. Tem vários advogados. Um advogado que não foi intimado pode gerar uma dor de cabeça muito grande. Exatamente, pode gerar nulidade lá na frente. Então, só que eu percebi que cobrar mais do que isso, embora faça sentido pelas horas gastas, inviabiliza. Porque me coloco no lugar também do investidor. Pô, eu vou já gastar aqui 5, 6, 10 mil reais na incerteza absoluta, aí fica antieconômico. Né? Então a gente tem que assumir esse prejuízo, esse certo risco, contando que o nosso cliente vai chegar na arrematação. E aí, quando ele chega para a arrematação, então, se a gente deu sinal verde, Nando diz, pode ir, tá tranquilo. Ele vai, aí, o que eu recomendo para qualquer advogado que queira atuar? Assine um contrato de exclusividade. Se ele te contratou para fazer a due diligence, ele tem que ir com você pro final. Porque senão, você mastiga tudo para ele ali a um preço simbólico, ele vai em qualquer... Ele tenta ir sozinho e se ele conseguir ganhar, ele vai em qualquer advogado que vai cobrar... E, gente, a gente sabe, infelizmente, que tem advogado que vai cobrar R$1.000 para fazer atuar numa ação para conseguir uma missão na posse. Então, qual é a minha precificação? E o que eu vejo que também já é um certo consenso do mercado de assessores em leilão. 5, o mesmo valor do percentual do leiloeiro é o que eu cobro para fazer todo o resto. Então, do dia do leilão, do fechamento do leilão, até a propriedade e a posse nas mãos do cliente, para toda a situação e qualquer coisa que aparecer ali, eu vou atuar. Então, você cobra para diligence e depois você cobra, ele vai ter um gasto de 10%, mais ou menos, 5% de honorários seu e 5% do leiloeiro. Só que os meus 5% ele vai pagar 1/3 na arrematação, 1/3 na posse e 1/3 na propriedade. Eu entro no risco para mostrar para o cliente o seguinte, olha, eu tenho todo o interesse em acelerar essa sua posse de propriedade. Eu confio no trabalho que exato. Porque eu só vou receber 2/3 do meu... E eu desconto, se ele pagou do diligence, eu desconto o valor que ele pagou do diligence da última parcela. Então, a do diligence sai de graça, entre aspas, se ele arrematar. Se ele não arrematar, pelo menos eu tive uma remuneração pequena, mas tive. Eu não tive o meu trabalho ali totalmente em vão. Então, esse modelo hoje faz sentido, ele ainda está para ser aprimorado. Então, uma coisa que eu acho que também é justo que o advogado, o assessor cobre, se ele está atuando de ponta a ponta, como eu estou me propondo, é uma certa taxa de êxito, uma performance ali, no sentido de que, olha, se a gente definiu aqui antes do leilão que o seu lance máximo era, por exemplo, 1 milhão, e a gente precificou esse imóvel em 2, você arrematou por 800 e vendeu por 2,5, sobre esses 700 mil de diferença, é justo que você compartilhe um pouco comigo, porque você só conseguiu esse resultado porque eu te ajudei, eu te trouxe a oportunidade, eu te ajudei. Então, essa taxa de performance, em algum momento também a gente vai... Isso você coloca nos seus contratos? Não, isso eu ainda não cobro. Ainda é uma coisa mais pra frente, quando eu tiver com a plataforma já toda prontinha, porque aí também não vai ser só isso, você vai ter outros serviços disponíveis que justificam isso aí, né? Essa cobrança a mais. Mas esse 5%, e por que eu falei na semana passada que o leilão é uma forma muito rápida de capitalizar? Porque você pode trabalhar com imóveis de 100 mil reais? Pode. Eu não tenho trabalhado. Nem coloco, nem mando. E você pode trabalhar com imóvel de 3 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões. Então, você imagina você receber 5% em cima de 10 milhões.
você ganhou R$500 mil numa atuação que vai demorar aí, se muito, 6 meses. Você ganhou R$500 mil. Qual contrato de... qual parecer que você vai fazer se você não é o mais famoso do Brasil naquela área? Qual parecer você vai fazer? Qual caso que você vai atuar com 6 meses que você vai ganhar um valor desse? Vai ganhar 6 dígitos, né? A partir de lá que você ganha. Uma área interessante e lucrativa, mas você vê que é uma área de bastante responsabilidade e conhecimento. Com certeza. É um trabalho bem minucioso. Que você também, além de toda a pesquisa e o relatório, você tem um processo judicial que, se você também falhar em algum ponto do leilão, arrematação, emissão, vai gerar prejuízo, com certeza. Vai gerar prejuízo para o cliente. Vai gerar prejuízo. Ou de tempo, ou mesmo uma anulação do leilão, se você fizer E aí você está falando que, no seu parecer, você coloca o valor máximo que ele pode chegar para ele ter uma lucratividade, é isso? Que ele quer. Eu sugiro o valor máximo, eu coloco toda essa conta que a gente falou aqui no início, eu coloco planilhado dentro do parecer para que ele saiba, para ajudá-lo a definir o lance. Quem define é ele, mas eu defino. E aí, mas assim, você coloca uma margem assim, por exemplo, ó, chegou nesse valor, mas ainda você quer persistir, você coloca uma margem a mais para, caso haja empate no lance, ele possa chegar? Não, aí a decisão puramente do investidor. Só que eu sempre recomendo o seguinte. Mas você explica para ele isso, por exemplo, você vai dar um lance de 800 mil, mas você quer muito esse imóvel, você pode chegar até 850, você explica essa... Não, é ele que tem que definir isso. Então, na verdade, qualquer primeiro contato que eu tenho com alguém que nunca participou de um leilão, eu vou explicar como é que funciona. Uhum. Vou explicar como é que são os lances, o que é o incremento mínimo ali, o que pode acontecer. Mas a atuação com responsabilidade do arrematante, do investidor, ele tem que definir seu preço antes do leilão e ele tem que se ater àquele preço. Porque se ele chega na hora e se deixa tomar pela emoção, eu faço questão de ganhar desse cara aqui, que ele nunca viu na vida um login qualquer lá, e quem ganhar desse cara? Então tem gente que não pode participar do leilão. Eu tenho um tio que eu tentei arrematar para ele um galpão de 4 milhões no Alphaville. Ele não podia participar. Meu primo que foi. Meu primo que ficou dando os lances, porque se fosse meu tio, ele não ia aceitar perder para uma pessoa que ele nunca viu na vida, porque ele é muito competitivo, ele ia pagar o preço de mercado do imóvel. Você aceita participar com procuração para as pessoas que não têm emocional para participar? Você cobra? Com certeza. Eu posso fazer. Eu já fiz isso, eu já dei os lances pro cliente. Eu, por exemplo, com certeza iria te contratar. Vai lá. Você tem que ter sangue frio. Mas aí o que pode acontecer na dinâmica do leilão? Pode acontecer de chegar ali, chegou no preço do seu cliente, você já viu, conseguiu perceber que aquele seu competidor está perdendo força. Ele está demorando mais para dar os lances, ele está rateando já. Aí você pode chegar... Aí é a decisão do advogado. Você pode chegar para o seu cliente e falar assim, olha, eu te dou um desconto aqui de 0,5%, de 1% nos honorários, para você ter mais 50 mil de lance aqui, para você poder ir mais um pouquinho. O advogado pode fazer isso. Eu cheguei a fazer isso já 2 vezes. Não conseguiu ainda assim, não conseguiu arrematar. E isso, acho que também para o advogado, ele tem que entender para atuar com isso, que ele vai ter que saber lidar com frustração. Gente, a cada 10 leilões que você vai, por isso que você tem que cobrar pela due diligence, você vai conseguir sucesso em 1. 2, assim, se você der muita sorte, 2 você vai arrematar de 10. Os outros 8, você já teve o trabalho da due diligence, você trabalhou pra caramba, se você não recebeu pela due diligence, você ficou no 0, você tomou ferro. Não, mas às vezes o que você perdeu também, o outro tomou foi prejuízo. Aí você falou, vai com Deus. Exato, mas assim, você não ganhou os seus honorários ali. Então, mas um que você ganha, que te dá ali 100 mil, 200 mil de honorários, paga todos esses outros, é fato. Então, a pessoa tem que ter controle emocional para participar de um leilão. Se ela não tem esse controle, ela tem que botar outra pessoa para fazer isso por ela. E ela chegou no preço dela... Isso faz, todos os serviços. Sim. Inclusive de participar. Sim, eu acompanho o dia, todo fechamento de leilão, eu acompanho o momento do pregão. Então, eu expliquei na semana passada como é que funciona esse pregão, mas só relembrando aqui, a gente tem lá 80, 100, 150 imóveis e outros bens dentro daquele mesmo dia, daquele lote, estão listados por numeração sequencial no site, e o leiloeiro começa no horário marcado, ele começa a chamar um por um. Então, às vezes, assim, ontem eu estava acompanhando esse do apartamento na Savassi,
Ele era o 120. Tinha lá, nossa, tinha um pessoal disputando ônibus lá. Tinha lá 5 ônibus. Mas então Demora. Dependendo do leilão, demora pra caramba. Tem leilão que vira 5 horas. Então, você tem que ficar lá. Então, esse de ontem tinha 5 ônibus. Era um leilão do TRT. E tinha 2 caras, os mesmos 2, disputando 5. Gente, combina aí. Fica com 3, um com 2. E isso aí foi 40 minutos, só nesses 5 ônibus. E o cara dando lanche de R$500 a mais, R$1.000 a mais. Nossa, mas acontece, gente. É característica do negócio. Então, a questão da precificação, a gente tem que tomar esse cuidado para não... Sabendo que a característica também da atuação com leilões, que você vai ter muito mais fracassos do que sucessos nas arrematações, você tem que remunerar seu trabalho de alguma forma. Você tem que cobrar alguma coisa. Por isso que eu acho que não dá para não cobrar. Ninguém trabalha de graça, gente. Exato. E essa parte prévia, esse trabalho prévio é de suma importância para o sucesso do negócio. Sem dúvida. Então, não existe. Pelo que você falou, assim, acho até difícil o advogado cobrar menos, por exemplo, numa operação desse. Porque ele já entra, de certa forma, no início com risco, porque tem muitas horas de trabalho na análise, ali fazendo a due diligence para ele entregar isso para o cliente. Ele não sabe se vai arrematar. Se você cobra muito menos, eu vou cobrar 5%, vou cobrar um percentual menor. Dependendo, não vai te remunerar. E há advogados cobrando todos os preços possíveis. Há advogado que cobra... eu participo de um grupo de arrematantes que tem lá pessoas de todas as profissões e tem advogados. Aí, vez ou outra, alguém pergunta, gente, eu arrematei um imóvel aqui da Caixa, quanto que o advogado cobra para fazer a emissão na posse? Aí um outro respondeu, então de R$3.000. Eu não faria, mas há quem faça. Então, infelizmente, tem muitos advogados que não entendem do leilão, mas que são generalistas que vão aceitar fazer ali a emissão na posse, tentar atuar ali e muitos vão ficar ali, correndo atrás do rabo. É o barato que sai caro, infelizmente, né? Obviamente tem ótimos profissionais também, tem pessoas altamente especializadas, mas as que são boas, de fato, que conhecem, elas não se vendem por pouco, elas cobram caro e tem que cobrar. Você tem que valorizar o serviço, é um conhecimento muito profundo. Na verdade, eu acho que esse caro e barato, ou dependendo, é relativo para o sossego que você vai ter, para a tranquilidade. Você não contrata um profissional para você ter mais trabalho, ou para você ter que contratar outro advogado. Porque para você também caçar a procuração ou desconstituir o advogado, é problema, vai gastar mais dinheiro. A pessoa que vai entrar no processo, ela não fez o processo todo, acompanhou anteriormente. Sim. Aí é você achar, a pessoa que vai entrar depois vai cobrar muito mais, achar fio, exatamente, cabelo em ovo. É um trabalho bem difícil depois de assumir, né? Contratar e você vai cobrar mais. Vai pagar 2 vezes, vai pagar, quem paga mal, isso vale para várias situações, paga 2 vezes. Inclusive quando contrata um advogado não qualificado, vai ter que contratar outro para corrigir o trabalho do primeiro. Enfim, acontece. E até onde vai a atuação do advogado na operação do leilão? Em regra, na parte jurídica, ela vai até a posse e a propriedade. Elas não necessariamente acontecem no mesmo momento, raramente acontecem no mesmo momento, mas depois da propriedade, efetivamente, você ainda tem que, muitas vezes, limpar a matrícula. E aí depende muito do tipo de leilão. Se é um leilão trabalhista, isso é muito mais fácil. O próprio juiz, ele já despacha para todos os outros, manda ofício para todos os outros juízes, por malote digital, e já pede para tirar as indisponibilidades e penhoras. Depois você só tem que ir ao cartório e pagar os emolumentos para poder fazer a taxa. Agora, se é um leilão do X comum, você provavelmente vai ter que, você é advogado, você vai ter que peticionar em cada um dos processos, então isso também tem que ser precificado. Na hora que você, nessa conta da arrematação, você também tem que calcular o custo de emolumentos. Não é tão barato, assim, acho que aqui em Minas até que mas você tem estado que cobra pelo valor envolvido. Se é uma penhora que tem lá o valor que avaliou o imóvel em R$1 milhão, tem estado que cobra como averbação com conteúdo econômico. Não. Em Minas não, é R$33,70, eu acho, que é baixa, parcelamento de gravame. Mas se você tem 15 indisponibilidades, como acontece, você multiplica por 33, tá bom, não vai ser um valor significativo.
né, para a operação como um todo, mas é um custo que tem que ser colocado também na planilha. Então, você, no leilão de justiça comum, você vai ter que ir em cada um dos processos que tem lançado algum gravame na matrícula e pedir para baixar um por um. Então, eu estou vivendo agora um caso aí fora do leilão, é uma incorporação. A gente está... o meu cliente, ele, na verdade, ele já é o segundo incorporador que fez algum contrato por esse terreno. O primeiro contrato, a incorporadora não cumpriu as obrigações, então o terrenista mandou uma notificação de rescisão, tinha uma cláusula resolutiva expressa. A incorporadora, a primeira, respondeu falando que a culpa era dele, e o argumento que ela usou, ela não tinha feito nada no caso até então. E por contrato ela tinha a obrigação de assumir o IPTU, as despesas do imóvel, desde a assinatura do contrato. Ela não estava pagando, já tinha sido notificada para pagar, não estava pagando. A desculpa dela para falar que a culpa da rescisão era do terrenista era porque tinha 3 penhoras na matrícula. E por que tinha 3 penhoras? O terrenista tinha arrematado no leilão. Arrematou em leilão e o advogado que deu assessoria para ele foi negligente, não pediu para baixar as penhoras. Aquela penhora não impedia absolutamente nada. Tanto que depois que ele arrematou no nome da pessoa física, ele conseguiu integralizar o imóvel da pessoa jurídica e o cartório não falou nada. Não deixou de registrar na pessoa jurídica porque tinha penhora ainda na matrícula. Mas o trabalho completo teria que ter sido ali. Pedir para baixar aquelas penhoras porque houve arrematação em leilão. Acabou. Então, se você faz essa atuação em todos os processos, os juízes vão mandando, vão despachando, e aí... Não, fora que as varas que demoram mais, dependendo da pressa, tem que ir lá e despachar para... Exatamente. Então, mais um cross-selling aqui pro advogado que atua com leilão. Ele pode também atender o cliente... Eu já estava animada, tô querendo brincar. Já tá querendo animar. Eu deixo para você. Ele pode também já oferecer próximo serviço para o cliente. O serviço não esse de baixar os gravames está incluído no preço, tem que estar. Agora, ele pode oferecer o trabalho, eu vou fazer para você o contrato de locação, eu vou fazer o contrato de compra e venda desse imóvel depois, você pode gerar outros serviços dentro do direito imobiliário. Não, mas é porque, se você pensar bem, hoje, conforme o judiciário, é complexo até mesmo, às vezes, para o advogado despachar. Você liga lá uma vez, pede para marcar, o juiz não te recebe, você vai para o assessor. Assim, é uma trabalheira e você não pode garantir. Eu tenho um processo em contagem que ele é físico, que eu preciso desarquivar ele. É difícil. A cliente mora fora, não tem, você tem que pedir quase, pelo amor de Deus, para ele analisar a sua petição para pedir o desarquivamento daqueles autos. Então, assim, é complexo, inclusive, para baixar todos os gravames. Se você tiver 20, 15, são 15, 20 varas que você vai ter que ir lá, dependendo, despachar. E isso tem que ser informado para o cliente também antes do leilão. Olha, eu posso conseguir propriedade para você, mas você tem essa limpeza que pode demorar mais tempo. Não te impede de vender, não te impede de alugar. Excesso, se for na fábrica, você esquece. Com certeza, com certeza. E se tiver impugnação do devedor, você entende que esse serviço estaria incluído nessa assessoria toda, que você já apresenta, ou cobra à parte? Eu entendo que tem que estar incluído. Tem gente que cobra à parte, mas isso faz parte do risco do processo. Então, nesse que eu fiz essa semana, que eu coloquei lá, que há uma grande possibilidade do executado impugnar, por causa do perfil tá também. Previsto. Já sei que isso já é provável que vai acontecer. Então, eu tenho eu não posso atender o cliente em parte. Eu tenho que atender tudo. Para que ele consiga a posse da propriedade e que eu faça jus a receber pós-propriedade, eu tenho que passar por essa faixa de impugnação. Isso também é importante explicar e deixar claro para o cliente essa possibilidade, para ele também não ter depois uma surpresa com honorários a mais, porque às vezes a pessoa não está preparada para ter aquela questão daqueles honorários. E no meu entendimento, uma vez que você faz o contrato com o cliente, você tem que especificar todos, senão é outro tipo de contrato, e você dá liberdade para ele, inclusive, procurar outro advogado para fazer a impugnação. Sim, mas se você não amarrar, né? Tem que estar incluído, porque você só chega na conclusão do seu serviço depois que passa a impugnação. E aí você tem a característica interessante, que também eu já coloquei nesse relatório, é o seguinte, olha,
Não deixe arrematar porque pode ter impugnação. Por quê? Porque se tiver impugnação, você pode desistir. Você pode... Ou seja, é provável que tenha, mas toda probabilidade tem... toda regra tem exceção. Que é quanto que a impugnação nera? É porque continua mais vezes até ser julgada? Porque tendo a impugnação, sendo ela fundada ou infundada, então, no meu caso, na minha sala, teve impugnação muito mal feita, assim, aquela que acho que o advogado fez só pra falar que fez. Não, porque isso aqui não... trocou, olha o nível da impugnação. Somos novos advogados constituídos e não fomos intimados da penhora anterior. Ela trocou de advogado quando já tinha tido o leilão e o advogado novo, depois do leilão, falou que ele teria que ter sido intimado dos atos passados. Não, exato. O juiz achou assim, o juiz trabalhista é bom por causa disso. Ele soltou assim, olha, eu vou deixar passar essa alegação de má fé, mas na próxima, rejeito liminarmente a impugnação e na próxima eu vou te multar. É direto. O cara ficou caladinho. Então, assim, fundada ou infundada, a questão é que ela vai atrasar o processo, por quê? Vai ter que ter uma decisão, essa decisão ela é impugnável por recurso, então ela é agravável, não é uma apelação, é um agravo, e esse agravo ainda pode ter recurso superior, para o Tribunal Superior. Então... Pode demorar um tempo. Pode. Enquanto não resolver a impugnação, o juiz não vai, nem pode. A arrematação não se considera perfeita e acabada, o juiz não pode emitir a carta de arrematação e não pode dar posse. Então, sabendo que isso pode acontecer, nesse caso específico eu coloquei lá, considere um prazo de 24 meses entre a arrematação e a venda. Coloque isso no seu cálculo. Eu já fiz o cálculo da modelagem financeira considerando 24 meses. Por quê? Já estou contando com um ano de impugnação e recurso, enfim. Sendo rápido e otimista. Até. Mas, enfim, não tem como a gente não garante prazo. A gente estima, a gente não garante, não tem como garantir. E aí, minha recomendação, gostou do imóvel, quer ir? Vá. Porque juridicamente está tudo redondo, não tem nulidade, não tem nada. Mas saiba que vai ter essa etapa aqui. Se couber na sua viabilidade esse prazo, pode ir. Mesmo assim, vá, porque embora exista alta probabilidade, pode ser que não. Pode ser que o cara, tá bom, depois de 15 anos eu cansei, eu deixo pra lá, eu aceito. Vai que... verdade. Gente, é muito detalhe, tem muita coisa de leilão. A gente não conseguiu exaurir. Você viu? A gente fez a gravação anterior, falou muitas questões técnicas, agora ele foi focado nessas questões de preço, como o advogado vai atuar, e tem muita coisa. Eu que não atuo na área, tô cheia de dúvida, curiosa com um monte de coisa. Preço viu, que é o que daqui a pouco a gente vai ter que marcar o terceiro. Mas vai virar uma série sobre leilão. Na verdade, gente, tem muita coisa. Eu acho que ele vai ter que gravar um curso mesmo. Nós vamos pensar sobre isso, porque é muito assunto. É muito detalhe, não tem como exaurir, mas a gente pensa num terceiro, quem sabe. Fiquem atentos, que pode ser que venha um terceiro aí mais pra frente. Não, vejam os episódios e comentem lá se vocês querem o terceiro. Pronto, aí vamos lançar o desafio. Se tiver um número X de curtidas, aí a gente faz mais um. Não, comentários solicitando, a gente faz um terceiro episódio. Esse terceiro episódio. E aí a gente pede ele também para montar um curso, né? No futuro. Tentar gravar um curso e vender aí, vai rachar. E quando você lançar a plataforma, vem aqui contar pra gente também. Contar pra gente, me fala um pouquinho do seu escritório. Se quiser, deixa o Instagram. No primeiro episódio a gente já fez. Pode deixar de novo. Então pronto, né? Meu escritório é o Laje Portilho Jardim. Meu Instagram é feio, é Rafael Laje. Porque eu tenho Oliveira. Para não ficar 2 L seguidos, ficou Rafael Laje. É meu Instagram. Ai, que ótimo. É isso então, gente. A gente está finalizando. Rafael, eu queria te agradecer imensamente, até porque dá trabalho vir aqui, gravar, compartilhar seu conhecimento conosco. É uma área muito atrativa. Eu acho que quem escutar esses 2 podcasts vai ter vontade de estudar um pouco mais e aprofundar, porque é altamente rentável para nós, advogados. E tem poucos advogados que atuam nessa área ainda. Então, assim, quem realmente se dedicar, profissionalizar, tentar buscar, estudar mesmo sobre a questão para poder assessorar os seus clientes, foi o que a gente conversou aqui. Muitas vezes o que você não ganharia, né, em 6 meses com um contrato, ou às vezes até a vida inteira. Claro, tem muitos advogados que não fecham contratos desse valor.
altamente rentável, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Com Então, certeza. te parabenizar também e agradecer mais uma vez. Vamos pensar nesse curso. Não. Lembrando vocês todos que a gente está com eventos aí na MAD, fiquem ligados, tem um evento de condominial que vai acontecer agora dia 25 de outubro, então corre para fazer as inscrições, não deixem para a última hora, porque geralmente acaba e depois que todo mundo correndo atrás da gente pedindo convite, vaga, e a gente realmente não consegue, porque tem uma capacidade mesmo o auditório. Então não deixem, né, de acompanhar também as redes da MAD e nos seguir. Até mais. Até mais. Tchau.